Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo Lima, eu sou professor do IAG, da PUC-Rio, e trouxe aqui para vocês, para compartilhar com vocês, 5 casos de uso, de aplicação de DLTs em energia. Tá? No primeiro caso, a gente vai falar sobre a tokenização de RECs, que são, na verdade, certificados de energia renovável. No segundo momento, sobre a tokenização aí do megawatt-hora em si. Na sequência, sobre blockchain e o problema do comercializador varejista no Brasil. Em seguida, sobre o carregamento de veículo elétrico. E um caso que está em desenvolvimento lá no IAG com uma startup chamada GoBlock, em parceria, que é o desenvolvimento de uma bolsa de futuros de energia utilizando blockchain em determinadas funcionalidades. Tá? Bom, começando com a tokenização de RECs. Né? O que é um REC? É um certificado de energia renovável, onde você tem um carimbo de que uma determinada produção de energia veio de um parque eólico, veio de uma PCH ou de uma planta solar. Tá? Bom, esse mercado de RECs tem uma demanda interessante, quer dizer, as empresas compram RECs ou por razões específicas, por exemplo, como o caso de empresas do setor imobiliário que querem se certificar, querem ter, por exemplo, o selo LEED, então ela compra REC como um requisito. Né? Empresas também compram REC para entrar, para colocarem esse carimbo em seu balanço de energia renovável, tá? No protocolo GHG. Enfim, existe uma demanda para isso. E o mercado atual de RECs, praticamente você tem um certificado que tem um código de barra, né? É um papel, tá? E que as empresas compram e podem aposentar os RECs, podem utilizar os RECs quando incluem o REC no seu balanço. Tá? O que a gente propôs e desenvolveu foi tokenizar os RECs. Nós fizemos em Ethereum, fizemos em Solidity, em Fabric também, na Hyperledger. Tá? E programamos esse caso, ou seja, viabilizando com que RECs possam ser negociados pela blockchain na forma de tokens. Aqui um pouquinho do modelo de negócio, enfim, passando. Falando agora sobre a tokenização de energia. Tá? Esse aqui é um primeiro caso interessante, um dos primeiros casos onde se utilizou tokens de energia elétrica para se negociar energia efetivamente, é um microgrid no Brooklyn, em Nova York, é um caso clássico, tá? E a gente está observando uma evolução interessante na negociação, no que tange a negociação de energia pela blockchain. Tá? Aqui alguns exemplos curiosos, né? O caso da WePower já tornou um grid inteiro na Estônia, quer dizer, viabilizou a possibilidade da negociação de energia via blockchain. Tá? Temos um outro exemplo interessante, que é o caso da PowerLedger, que está fazendo isso também, que, aliás, diga-se de passagem, foi um ICO muito bem sucedido no fim de 2017, a empresa australiana. E um outro caso muito interessante é o da Transactive. Eles simplesmente têm medidores que tokenizam. Então, imagina, você tem um painel fotovoltaico, né, que está lá produzindo energia, você tem um medidor medindo a produção, tokenizando e mandando o megawatt-hora, o kilowatt-hora para a wallet, né? Enfim, já no formato de token, para aquilo ser negociado de uma forma ex-post. Bom, um outro caso interessante e que pode contribuir muito, é um caso onde a gente está começando a desenvolver, tá? Para atacar o problema do comercializador varejista no Brasil. Tá? A gente tem todo um arcabouço institucional brasileiro e tem uma empresa privada sem fins lucrativos aqui dentro, chamada CCE, que é responsável pela contabilização e liquidação da energia no país. Tá? Então, qual é o problema? Primeiro, alguns conceitos antes da gente entender o problema. Né? O mercado elétrico brasileiro é dividido em ambiente regulado, né? No qual participam distribuidoras de energia, fundamentalmente,
e o ambiente de contratação livre, o ACL. Então, é sobre o ACL que a gente vai falar. Tá? Bem, dentro do ACL, a CCE faz uma contabilização das diferenças de energia. Quer dizer, normalmente, o que é consumido e o que é produzido é diferente do que é contratado, e essas diferenças precisam ser contabilizadas e liquidadas. Tá? Agora, imaginem o seguinte, imaginem consumidores de energia pequenos, são chamados, inclusive, de consumidores livres especiais, tá? Cuja quantidade está crescendo bastante no Brasil. A gente observava em torno de 1.800 em 2015 para 5.000 consumidores especiais em 2017. Tá? E para a gente poder ampliar essa quantidade de consumidores especiais, essa CCE criou um agente chamado de comercializador varejista. Tá? Ou seja, é um representante dentro da CCE de pequenos consumidores, por exemplo, uma padaria, um comércio, e por aí vai, tá? Que pode estar fazendo uma contabilização e liquidação paralela, né? Agrupando e fazendo uma contabilização agrupada com a CCE. Tá? Essa contabilização e liquidação paralela para com seus consumidores especiais pequenos pode muito bem ser feita dentro de uma ledger, tá? Dentro de uma blockchain. Então, esse é um problema interessante que pode ser atacado e pode ajudar a viabilizar a entrada de mais consumidores no mercado livre, o que pode propiciar a economia para eles. Bom, um outro exemplo de caso de uso interessante, e a gente não pode deixar de falar do veículo elétrico, né? A gente vê aqui o caso da Blockcharge, que é uma startup alemã, que faz o carregamento de veículos elétricos e todo um sistema, todo um meio de pagamento pela blockchain. Tá? Então, quando a gente fala de sistemas de carregamento de veículo elétrico, a gente pode estar incluindo, sim, meios de pagamento dentro de ledgers, tá certo? Bom, por fim, eu gostaria de falar de um caso que a gente está desenvolvendo no IAG, também em conjunto, em parceria com a GoBlock, tá? Que é o desenvolvimento de uma bolsa de energia, para ser mais preciso, uma bolsa de futuros de energia aqui no Brasil. Né? Qual é a dor? Qual é a dor do mercado brasileiro? Né? O mercado opera com garantias ex post e com efeito dominó. O que eu quero dizer com isso? Tá? Um determinado agente entra no mercado e, de repente, assume uma posição a descoberto, uma posição short. Faz parte, é uma estratégia, né, que vislumbra, quer dizer, que tem, onde a gente enxerga uma relação risco-retorno. Tá? Ok, mas, de repente, ele erra um pouquinho a mão, assume uma posição muito grande, e o preço spot explode, vem uma estiagem, o preço spot sobe muito. E aí ele descobre que, opa, não tem como eu depositar uma garantia ex post. E o que é pior, né? O não depósito dessa garantia contamina as contrapartes dele, tá? Gerando um efeito dominó no mercado. Tá? Bom, então, como é que a gente pode resolver esse problema? Criando um mercado efetivo de futuros com garantias ex ante no Brasil. Tá? Quais são os desafios? Primeiro, para se criar uma bolsa de futuros, a gente precisa ter a marcação a mercado, tá? Que, no caso brasileiro, e no caso do mercado de energia, é dificultada por uma grande volatilidade e por uma liquidez não tão boa. Tá? A liquidez não chega a ser tão pequena, mas diria que não é das melhores também. Tá certo? E, como a liquidez não é boa, existe uma questão aqui relacionada à curva forward. Você precisa ter uma curva de preço futuro para marcar mercado. Né? Num mercado de câmbio, por exemplo, com muita liquidez, você usa o próprio preço futuro para marcar mercado. Né? Não é o caso aqui, a gente precisa ter um agente externo garantindo a validade, a veracidade dessa curva forward, e para se fazer a marcação a mercado. Né? Bom, então, soluções. Onde é que entra a blockchain? Onde é que dá para usar a blockchain aqui
para, enfim, desenvolver e suplantar esses desafios. Primeiro, é possível, para aumentar a liquidez, ao invés de fazer um contrato para o futuro padrão de 3 anos ou de 1 ano, é possível fazer um cascade, uma quebra desses contratos, em que você pode dar match de um comprador, de uma posição comprada de 1 ano, com uma posição comprada de 1 mês ou de 1 trimestre. Uma posição, vendida de 1 mês ou de 1 trimestre. Tá? E é possível programar isso, aliás, não só é possível, como está programado dentro da blockchain. Tá? Uma outra questão interessante que é possível fazer, usar com o uso de blockchain, né, é fazer um consenso autônomo sobre a curva forward. Tá? E aí nós estamos nos inspirando no Algor, no projeto do Algor, que é uma plataforma de prediction market, né? Aliás, o REP, que é o criptoativo ligado ao Algor, não para de subir, está subindo bastante. Tá? E a gente tem utilizado diversos conceitos para se formar um consenso autônomo que estão no Algor, para também formar um consenso autônomo em relação à curva forward de energia, que, por sua vez, vai ser usada para fazer a marcação ao mercado. Tá? E tudo isso feito dentro de um contrato inteligente. Tá? Muito bem. Então, as aplicações em energia, em fontes renováveis de energia, são vastas, são interessantes. Cabe a ressalva de que a tecnologia está evoluindo. Né? Se a gente pensa em grandes sistemas de energia com alta frequência de transação, né? Não dá ainda para pensar em blockchain. A gente sabe que os sistemas de blockchain ou outras ledgers distribuídas são restritos, tá? Mas a tecnologia evolui, enfim, e é bastante possível com que a gente possa desenvolver soluções muito interessantes no que tange ao desenvolvimento de fontes renováveis de energia. Tá? Então, o último recado aqui, né, que nós precisamos cuidar da nossa casa. Nossa casa é o termo usado pelo Papa Francisco no Laudato Si, né? Nossa casa é o planeta, tá? E a gente precisa cuidar para valer. Tá? Essa é uma mensagem que é para valer, não dá mais para postergar. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o desenvolvimento econômico é importante, claro, tá? Aumenta a renda, a produtividade, a qualidade de vida. E como conciliar isso tudo? O caminho do equilíbrio e da prosperidade, com inovação. Tá? E um exemplo é a discussão que a gente está tendo aqui hoje com blockchain e transformação digital. Tá? Bom, muito obrigado a todos, aos organizadores aqui do evento, e essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês.